Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 12º dia do propósito Caminhada de Oração 2. Hoje é 3 de outubro de 2017. O tema de hoje é Espie a Terra. Vamos continuar ainda falando sobre Josué, né? Como falamos ontem, o Senhor ordenou a Josué que fosse forte e corajoso, que ele tinha muito o que fazer. E eu percebo que esse novo propósito da caminhada de oração, o primeiro tratou de funções simples, né? Áreas simples da nossa vida, para a gente estar alinhando ela e tudo. E a segunda, eu estou percebendo que está sendo algo mais forte, está sendo algo de despertar a gente para algo maior. E especialmente alguns devocionais eu percebo que vai trabalhar para nos formar como liderança. Para você ser líder, você não precisa estar na frente de uma obra, nem estar na frente de pessoas, muitas vezes. Você já tem um caráter de liderança, né? E aí você vai liderar não só pessoas, não só, mas vai liderar situações, né? Vai ter o governo de coisas na sua vida. Então vamos lá. O versículo-chave de hoje é Josué, capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 24. Então, depois de seguindo desde ontem, né? Deus falou para Josué ser forte, corajoso, que ele tinha que conquistar a terra. No capítulo seguinte, Josué fala assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Deixa eu ler outra coisa. Então, deixa eu ler o 9. Eles ficaram ali naquela casa hospedada e eles perguntaram para ela, né? Começaram a conversar com ela, como no devocional de Raabe eu falei, ela foi uma mulher usada por Deus para livrar da morte esses homens, porque a cidade era bem guardada e se eles soubessem que esses espias estariam ali, eles tinham destruído esses espias, né? Mas Deus usou a vida de Raabe para guardar eles ali, para proteger eles. Como ela era uma prostituta e entrava-se pessoas, homens na casa dela, foi fácil para ela conseguir esconder eles. E aí, eles conversando no versículo 9, ela fala que sabe o que Deus já tinha falado, que Deus vem falando do povo dele, né? Então ela fala assim: ele disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e o pavor que infundes caiu sobre nós. Todos os moradores da terra estão desmaiados, porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando vocês saíram do Egito, e também o que vocês fizeste aos 2 reis do amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima dos céus e embaixo da terra. E aí ela pede que eles poupem a vida dela, porque ela já estava rendida a esse Deus poderoso, né? Então, ele foi ali para espiar a terra. E aí eles entendem já como está o coração do inimigo. E, e como que o inimigo já sabia tudo que Deus estava fazendo através da vida deles. Aí eles vão dar o relatório para Josué. Eles voltam para a terra, né? E dá o relatório para Josué, que está no versículo 24. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Bom, por que o título de Espie a Terra? E depois eu vou falar de outro texto que é Números capítulo 13. O Senhor estava colocando no meu coração há um tempo que nós precisamos aprender a espiar a terra que Ele tem nos dado por herança, né? Aqui nós estávamos falando de algo literal, de realmente alcançar uma terra, ir lá e tomar posse.
e desterrar, de tirar os inimigos de lá, mas nós vamos falar no âmbito espiritual e nas áreas naturais, que não é mais lutar por terras, né? Mas é conquistar os nossos objetivos, nossos sonhos, aquilo que Deus tem para nós. Então, o Senhor estava colocando no meu coração que nós precisamos aprender a espiar a terra. E houve duas situações na Bíblia que de espiar a terra, que é as que eu vou deixar aqui, que foi com Josué, depois que Moisés morreu, e antes de Moisés morrer, quando Josué foi um espia também. Ele foi enviado como espia, né? Então, o que você precisa espiar nesses dias? Você precisa espiar as terras que você quer conquistar. Então, você vai colocar diante de Deus uma lista, vai estar colocando diante de Deus o que você quer espiar, o que você quer ser. Ah, eu sonho em fazer uma faculdade, e meu sonho era fazer uma faculdade disso. Espie essa terra. Olha o que você precisa fazer. Procure as escolas. Veja quanto tempo você vai levar para estudar. Veja o quanto você vai gastar, né? Espie a terra, porque muitas vezes nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos coisas para fazer, mas a gente vai deixando para lá. A gente não sabe nem por onde começar. Ah, eu tenho vontade de fazer um curso, mas eu não sei onde tem, mas também não procura, né? Se você quer casar, espie a terra. Como é ser uma boa esposa? Como é o comportamento de uma esposa? Qual é, o que que eu vou ter que fazer? O que que a minha vida vai mudar depois disso? Você quer ser mãe? A mesma coisa, espie a terra. Enquanto você espia a terra, se prepare para tomar posse daquela terra. Porque nós temos deixado a vida passar e nós não temos espiado as terras que o Senhor quer nos dar. Agora, vamos nas coisas práticas, simplesinha do dia a dia. Se você sonha em ser uma pessoa mais organizada, uma pessoa que quer ter mais tempo na sua vida, espie a terra. Como que eu posso fazer para resolver isso? Por onde eu começo, né? Descubra o seu potencial. Você viu que eles foram, os inimigos, os espias foram, e eles ouviram que os inimigos já sabiam do potencial deles. Você sabia que muitas vezes o inimigo já sabe do nosso potencial e nós é que não acreditamos em nós mesmos, muitas vezes. Então vamos ler agora Números capítulo 13, que é uma outra situação, que foi quando Moisés tirou o povo do Egito e Deus falou que ia dar a terra de Canaã para eles. E Moisés envia ali 12 espias. Então vamos ler aqui alguns versículos. Capítulo 13, Números capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo qual o príncipe entre eles. Existiam 12 tribos, né? Então era para enviar um homem de cada tribo. Estes são os. Aí ele colocou os nomes de cada tribo, e no 16 ele fala: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e lhe disse: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede como é o povo lá nessa terra, se eles, como é que eles habitam, se eles são fortes, se eles são fracos, se eles são muitos, se eles são pouco. E como é que é a terra, se ela é boa, se ela é má, como são as cidades, como é que é os arraiais, as fortalezas. Também qual é a terra, se ela é fértil, se ela é estéril, se ela mata ou não. Tem de bom ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias. Então era um dia de colheita, né? Aí tá falando que eles foram para subiram a terra. Depois tá falando que aqui no 25 fala: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. O que lembra vocês? 40 dias? Isso que nós estamos fazendo, esses devocionais, nós estamos espiando a terra, né? Nós estamos lançando sementes, abrindo nosso horizonte, abrindo nossa consciência em assuntos que talvez a gente deixou guardado, nunca pensou, não, enfim. Então agora vamos continuar aqui. Então eles trouxeram, né? Caminharam, vieram a Moisés depois de 40 dias espiar a terra e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto.
relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que enviaste, verdadeiramente ela mana leite e mel, este é o fruto dela. Porém, o povo que habita nessa terra é povo poderoso, cidade muito grande, fortificada. Também vimos ali os filhos de Anaquim. E aí eles começam a descrever, falando que tem gigante, que vai ser muito difícil conquistar a terra. Mas somente 2 homens se levantaram naquela hora, entre os 10, que foi Josué e Caleb, e fala: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E então, assim, é uma outra situação. Com Josué, Josué já tinha sido espia, né? Foi a primeira vez que ele estava em treinamento ainda de como ser um líder. E com Moisés, os espias trouxeram um relatório meio desanimador. Começou a desanimar o povo, 10 homens, mas 2 estavam tendo o entendimento de que Deus tinha dado aquela terra. Então, às vezes, irmãs, nós temos coisas para conquistar, temos coisas para fazer, mas nós estamos caminhando com espias que quer nos colocar para baixo, que quer, não, não mexe com isso não, vai dar muito trabalho, né? Ah, e a vida é assim mesmo. A gente, depois que vira mãe, não tem tempo mesmo para mais nada, não. E aí você vai caminhando com esse tipo de conversa que não vai deixar você conquistar terras que Deus quer fazer você conquistar. Então nós temos que, seja como Josué e Caleb, que foi o que eu falei nos devocionais de ontem, ande com pessoas que façam você se aproximar de Deus. Ande com pessoas, eu não estou dizendo também de amigos com pensamento super positivo, mas que na verdade não tem um entendimento, não tem fé realmente, não é isso, né? É pessoas que você sabe que sinceramente te motivam a romper, que está querendo romper junto com você. E a Bíblia diz que daquele povo todo que estava em Israel, que estava no Egito, que saiu do Egito, que ficou no deserto por 40 anos, daquele povo todo, só desses 10 aqui, só 2 que entrou na terra. Os outros acabaram morrendo no deserto. Eles não viram o fruto da terra realmente, eles não provaram da terra, porque eles não creram. Então, nesta manhã, a palavra que Deus tem para nós hoje é: espie as terras. O que que você quer, né? O que que você sonha? Eu vejo às vezes muita gente quer vir para os Estados Unidos e sonha para os Estados Unidos e fazem igual a gente fez antigamente, né? A maioria fez antigamente. Vem de mala e cuia e se joga na terra. Hoje, com a facilidade um pouco mais de visto e tudo, as pessoas estão tendo a oportunidade de espiar a terra. Então, às vezes, as pessoas começam, quando eu vou no Brasil de férias, começam a perguntar como é que é os Estados Unidos e como é que eu faço para ir para lá. Eu falo, gente, vai passear. Vai passear primeiro. Não pega a mala e cuia e vai enfiando onde você não sabe. Vai conhecer o inverno de lá para você ver se agrada. Porque depois acontece o que aconteceu com muita gente, que chegou de mala e cuia e hoje não sabe o que fazer, se vai embora, se não vai. Então, nós precisamos espiar a terra, né? Da mesma forma, talvez alguém está aqui louco para ir para o Brasil, voltar para o Brasil, espia a terra. Se tem chance de ir lá e voltar, vai lá e volta. Dá uma olhada o que está acontecendo. Não vai também de mala e cuia, não. Não sei que seja a vontade de Deus, ou não seja que você não tem outra opção, mas qualquer coisa que você for fazer, aprenda a espiar a terra. Aprenda a ouvir o que Deus tem sobre a terra, o que que o inimigo está falando de você naquela terra, né? Aprenda a, a colocar ali a sua observação nas coisas. Então, o que Deus quer falar para nós nesta manhã, espie a terra. Deus tem coisas para a gente fazer, mas nós precisamos espiar a terra. Projete, né? Não, igual aqui, eles ficaram 40 dias espiando a terra. Não é de qualquer maneira, né? Não é no vapt-vupt. Observa, vê o que está acontecendo e alinhe-se com a vontade de Deus. Sobre liderança, eu quero falar uma coisa
tudo que Josué foi vivendo ali com seu amigo Caleb, né, direcionado por Moisés, ele foi crescendo. Deus, ele está nos levando a um nível maior. Ele está nos levando a um nível de conhecimento profundo, de leveza na vida. E eu tenho sentido no meu coração que muitas mulheres, ao ouvir esses devocionais, elas começam a perguntar como que essa mulher faz para ter tanta palavra desse jeito. E eu vou falar algo para vocês, talvez não estejam dentro do contexto, mas eu sinto de Deus de falar para vocês. Se você é líder, se você tem vontade de ministrar a palavra, se você tem vontade de ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de sabedoria, eu quero te falar algo. O que estou passando hoje, o que eu estou vivendo hoje é fruto de anos de semeadura. Anos de semeadura. Mas eu quero dizer algo para você que Deus estava me mostrando sobre os líderes. O que está acontecendo? Que muitos líderes não estão tendo palavras, porque as pessoas muitas vezes elas querem fazer palavras para os outros. Ai, eu preciso de uma palavra. Eu vou ministrar para a reunião de mulheres, eu vou dar uma palavra, eu preciso de uma palavra para aquelas mulheres. Às vezes as pessoas, como líderes, estão pegando palavras que elas acham que as pessoas querem ouvir. Ah, eu acho que aquelas mulheres precisam ouvir sobre isso. Irmãs, nós precisamos nos encher. O segredo de ter palavras de Deus, de ter sabedoria, de ter conhecimento, de ter revelação da palavra é você se encher. O nosso relacionamento com Deus é como uma cisterna. Quanto mais você cavar, cada pasada que você for dando, ou cada pazinha, né? Você está cavando até chegar no lençol de água e ele vai e é uma cisterna que ela não fica no fundo não. A água não fica lá no fundo, ela vai subindo até o dia que ela transborda. Então, busque palavras, busque semear na sua vida para você, para você. Todos esses devocionais que Deus me deu não foi para os outros, não foi para as pessoas. Ah, eu vou fazer um monte de devocional para as mulheres. Não, é para a minha vida. Ele falou para mim primeiro. Eu apenas estou compartilhando o que Deus falou comigo. Então, essa é uma palavra que eu quero deixar para os líderes, tá? Para as pessoas que estão aí ou que têm vontade de crescer em qualquer área. Esses dias mesmo, esse ano mesmo, eu fiquei muito triste em ver que você vai conversar com algum líder e a pessoa desesperada, eu tenho que ter palavra, eu preciso dar uma palavra, eu não tenho a palavra. Como que você não tem palavra? A Bíblia diz que quem crê nele e come dele, da palavra dele, ia jorrar rios de água viva. Fale com as pessoas, ensine aquilo que Deus está te ensinando. Porque senão não vai fluir. Não vai fluir unção. Não vai fluir o óleo, né? Você tem que ter sido tratada, esmagada como uma azeitona que é prensada para sair o azeite. Aí você pode passar. Então, essa é uma dica que eu quero deixar para líderes. Busque se alimentar na palavra para você, em primeiro lugar. Claro que vai ter dias que Deus vai dar uma palavra específica, mas ela já está dentro de você. Deus só vai fazer ela saltar e você lembrar e ele dizer: é essa que eu quero que fale hoje. Mas não é essa. Eu fiquei assim, andei conversando com líderes e eu chego a ficar com o coração dolorido de ver isso. Que muitas vezes os líderes estão buscando palavra para o povo. E o povo, ele só tem que ser conduzido por um líder que já está cheio da unção de Deus. Né? Claro que vai ter coisa específica, mas ele vai estar cheio, então ele vai entender o que é específico. Não vai precisar dessa correria frenética. O que que eu vou falar? O que que eu vou falar? O que eu vou falar? Então eu senti de falar isso para você. Se você tem vontade de crescer, se você tem vontade de romper, se você às vezes fala, como é que funciona isso? Né? Como é que é receber essas palavras, esses ensinamentos? Abra para o novo, espie a terra, espie a Bíblia. Abra sua Bíblia e espie o que, que tem dentro dela. Se você não abrir isso aqui, nunca você vai saber.
Aí às vezes você fala assim: ah, não, irmã, mas eu gosto tanto de ouvir. Eu prefiro ficar só ouvindo as pregações, as mensagens das pessoas. Você vai comer só com a comida que os outros estão te dando? Né? Eu, quando sempre gostei muito de ler, ouvi muitas pregações, e eu ficava maravilhada. Eu tive essa fase também de falar: como que esse cara teve essa ideia? Como que essa pessoa escreveu esse livro? E, e eu orava, falava: Deus, um dia eu quero isso para mim. Eu quero ter essas experiências. Mas eu comecei a semear na minha vida, comecei a espiar a terra e leia e releia e ora e conversa com Deus, coisas simples do dia a dia. Uma outra coisa também, espie a terra, comece a ter opiniões formadas. Forme as suas opiniões baseado na palavra, ou alinhe as suas opiniões, que talvez a nossa opinião, nós já temos a opinião, mas ela não está centralizada na vontade de Deus. Tem opinião sobre as coisas. Nós vamos vivendo uma vida que nós não temos opinião sobre as coisas, né? Vamos supor o exemplo de que eu gostava de dormir tarde, muito tarde, e vamos supor que eu não tinha uma opinião formada sobre aquilo. Algumas pessoas dizem que dormir cedo é saudável, outras dizem, não, mas você é a sua natureza dormir tarde. E aí você fica meio perdida, até que quando eu comecei a centralizar a minha vida, a opinião sobre aquele assunto com a palavra, aí as coisas vão encaixando, né? Então você começa a conversar com Deus. Pai, mas por que que eu gosto de dormir cedo? Eu gosto de dormir tarde? Por que que eu fico perdendo meu tempo com certas coisas? Aí Deus começa, na palavra dele, ele começa a te ensinar. Minha filha, você precisa dormir mais cedo para sua saúde. Você precisa, você pode até ficar acordada mais tarde, desde que você esteja fazendo uma coisa produtiva, e às vezes você não está fazendo coisa produtiva. Então, assim, aí você vai centralizando, você vai tendo uma opinião formada sobre as coisas, né? Então acaba que a gente está numa geração que não tem uma opinião formada sobre nada. Começa a virar aquela bagunça, né? Você não tem opinião como criar um filho, você não tem opinião como ser uma esposa, você não tem uma opinião de como você quer sua casa, você não tem opinião. Nós não temos opinião sobre nada, né? Infelizmente, nós brasileiros deixa a vida me levar. Eu fico vendo essa área da dieta, por exemplo, né? Eu falo, meu Deus, que povo pirado. Uma hora tinha que comer de 3 em 3 horas, agora a nova regra é jejum intermitente de 19, 20 horas, sei lá quantas horas. Tenhamos opinião sobre as coisas. É, questão de dieta, eu sempre tive a minha opinião decretada. Não faço dieta, não vou fazer dieta, eu vou ser livre, eu vou ter domínio próprio, eu vou comer o que eu quero e vou saber controlar. Sempre tive, não teve nutricionista que mudou isso na minha cabeça. E aí, quando eu vejo agora, aí agora vai a onda, não, você tem que comer comida de verdade, né? Não é mais aquela coisa de dietinha, você pode comer arroz, feijão, carne. Eu pensei, graças a Deus, eu nunca mudei isso mesmo. Então, tipo assim, tem uma opinião, né? Claro que nós vamos aprender com o outro sempre, mas tenha a sua opinião. Como você quer ser? Como você quer que Deus haja na sua vida? Tem coisa que não vai servir para você. Tem coisa que a multidão toda está indo na massa, mas para você não serve. Então tenha a sua opinião, para que você saiba a sua posição, porque é aí que Deus vai levantar o líder, né? Josué, quando ele foi lá na terra, não importa se 10 falou que era ruim. Ele teve a opinião dele, baseada no que ele viu, baseada no que Deus tem falado com ele. E é isso que levou Josué a ser um líder. É isso que levou Josué a conquistar a terra. Então, nesta manhã, o que Deus quer falar conosco é isso. Espie a terra. Qual é a terra que você quer conquistar? Ah, eu queria fazer exercícios, irmã. Então espia a terra, escolha um lugar. Você quer fazer que tipo de exercício? Qual é o tipo que você gosta? Ai, não sei, não sei. Não, o que que você gosta? É caminhada? Então começa a caminhar. É uma natação? Entre na aula de natação. Vá visitar os clubes que têm natação. Vai visitar as escolas de natação. Espie a terra e dê o passo, porque quando você chega lá para dar um passo, às vezes você só vai observar, você só vai botar o pé na universidade e olhar, e Deus já vai começar a te dar
a autoridade para você conquistar a terra. É tirar carteira? Então começa, vai na autoescola, conversa, dê passos de fé. Não se sabote. Não se sabote. Ah, um dia vai acontecer. Não, dê passos de fé. Se você tem vontade de engravidar, né, mas está tendo dificuldade, vai ao médico. Vá ao médico. Eu tenho visto muitas mulheres, às vezes, deixando passar, e passa 1, e passa 2 anos, e passa 3 anos. Existe médico. Deus, ele entra com milagre, sim, mas existe médicos para te ajudar. E a gravidez, seja ela com a ajuda de médico ou não, ela sempre vai ser um milagre, porque a Bíblia diz que Deus é que dá a vida e que tira a vida. Ninguém mais tem o poder de dar uma vida ou tirar a vida, né? Tem pessoas que já fizeram inseminação artificial muitas vezes e não conseguiram engravidar, porque não é a vontade de Deus. Mas se Deus quer te usar alguns métodos para te abençoar, dê passos de fé. Fala, Senhor, eu creio, eu creio. E aí vá lá e dá os seus passos de fé, tá bom? Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.